Se você aí tá procurando um bom projetor para comprar e não quer gastar muito, esse vídeo aqui é para você, porque hoje nós vamos comparar 6 modelos e falar para você qual deles consegue projetar bem em ambientes mais claros, qual pode ser uma boa opção para você que quer utilizar na escola, na igreja, para ver futebol com os amigos ou simplesmente para você que quer fazer aquele cineminha em casa. Nós vamos comparar eles e falar para você qual vale a pena gastar a sua grana. Bora conferir? E aí, entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo para vocês mais um vídeo hoje com um super comparativo de projetores. Temos 6 projetores aqui na mesa e se você está procurando um projetor para não gastar muita grana e ter uma qualidade legal aí no seu cinema em casa, certamente vai encontrar uma opção legal nesse vídeo aqui. Porque nós temos opções que vão desde custar ali 700 e poucos reais até um pouco mais caras. E já adianto, todas elas entregam uma qualidade bem legal em vista do preço cobrado. Mas você precisa ver esse vídeo até o final para entender tudo sobre eles e saber qual realmente é para você, qual vai atender a sua necessidade. Então bora combinar o seguinte, se você curtiu o vídeo, deixa o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, para você não perder mais vídeos como esse. Se inscreve aí e deixa o gostei mesmo, porque, cara, é um material que você não encontra fácil assim na internet. Então vale a pena deixar o gostei aí. E antes de começar a falar sobre os projetores aqui da lista, vai um aviso muito importante. Já tem review dedicado a cada um deles aqui no canal. Eu vou deixar linkado no card aqui em cima. E uma outra coisa muito importante que nós precisamos esclarecer aqui é sobre a informação de lumens e ansilumens. Só para você ficar ciente aí, ansilumens é a informação mais correta, mais precisa a respeito da capacidade de um projetor conseguir trabalhar em ambientes mais claros. Quanto maior for esse número, melhor. Já esses projetores chineses têm o costume de mandar a informação ali de lumens e não é a mesma coisa que ansilumens, tá? O lumens está muito mais relacionado à capacidade de luz que o LED consegue emitir. Tá? Então ele consegue emitir 12.000 lumens, por exemplo, como é o caso do Gujodoc aqui, mas quando convertido para lumens ou quando as empresas colocam ali a informação de ansilumens, vocês vão ver que é um número muito menor. Isso porque o ansilumens quer dizer a capacidade real de projeção. E entre emitir luz até ele chegar lá na tela de projeção ou na parede que você está projetando, tem muitas coisas que podem interferir e quebrar esse número. Então sempre procure a informação em ansilumens. Quanto maior for, melhor. Lumens é muito interessante que ele consiga projetar bastante luz, mas não é a medida padrão, não é a medida oficial, beleza? Então sempre procure a informação de ansilumens. Dito isso, bora começar falando aqui do mais barato para o mais caro. E o mais barato dessa lista é o Baintech X20, que é esse projetor bem pequeno, bem portátil que vocês estão vendo aqui, que tem uma entrada HDMI, uma entrada USB aqui na parte traseira, também tem uma entrada AV, entrada para fone, e é um projetor bem pequenininho. Na parte de baixo tem entrada ali para você rosquear ele ou em um tripé ou em um suporte de parede, fica aí a seu critério, e é um projetor que chama bastante atenção pelas configurações e preço, obviamente, porque ele consegue projetar aqui até 200 polegadas em resolução HD e ele conta aí com 250 ansilumens. A taxa de contraste dele, que é um outro ponto muito importante para a gente avaliar aqui, é de 15.000 para 1, de acordo com a empresa, e a vida útil do LED é de 30.000 horas. Gente, isso tudo é informações que as empresas colocam ali no anúncio do produto, tá? Então nós sempre vamos utilizar essas informações. E ele conta ainda com 2 alto-falantes de 3 watts de potência cada um e vem com Android 9, 1 GB de memória RAM e 8 GB de espaço interno para você instalar aí os seus aplicativos favoritos. Então, para você que quer comprar um projetor que já tenha um sistema embutido, esse carinha aqui já vem com o Android 9, que é uma modificação do Android para funcionar bem nas TVs, tá, rapaziada? E quando nós falamos aqui de projeção, ele consegue projetar até 200 polegadas e uma qualidade bem legal. Mesmo ele falando aqui que é só 720p, né, já é uma evolução bem legal em relação a outros projetores que nós testamos aqui no canal, e ele consegue projetar muito bem. É claro que quando nós falamos de definição, não vai ter tanta definição assim, justamente por ser um projetor com resolução nativa HD.
Quando eu falo resolução nativa, é o que de fato ela entrega. Se você conectar um computador, como nós fizemos aqui, ele vai mostrar ali que está rodando o vídeo em 4K, mas você não vai perceber essa definição, você está entendendo? Um ponto que chamou bastante atenção aqui no BainTech X20 é o fato dele ter foco digital. Você consegue ir ajustando o foco pelo controle remoto e isso facilita demais para você encontrar o ponto certo do foco. Na projeção de imagem ele também entregou uma qualidade muito boa, com nível de contraste bem acertado, bem equilibrado até, e agradou demais, principalmente quando nós olhamos a faixa de preço dele, que é o mais barato. Ele está aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, por volta de R$ 765. Nessa faixa de preço tá muito interessante, viu? E em relação ao som, atende bem quando você não tá ali com muita gente em volta, né? Então se você vai curtir ali um futebol com os amigos, ele vai atender super bem, se não for uma galera, se não for ali 15, 20 pessoas. Aí você precisa aumentar o volume, ele já não atende tão bem assim. Mas olhando a faixa de preço, tá bem legal. O segundo concorrente aqui da nossa lista é o Blitzwolf V2, que tem esse acabamento em tecido aqui na parte da frente, essa alça aqui, que ajuda bastante na portabilidade dele. E aqui na parte traseira também tem uma entrada HDMI, um USB, uma entrada para fone e o botão de ligar dele. O foco dele é manual e o ajuste de foco fica aqui na parte superior, viu? Ele também conta com entrada para rosca, né? Aquela rosca de 1/4. Caso você queira parafusar, colocar em cima de um tripé ou ligar em um suporte de parede, né? Rosquear em um suporte de parede, também vai ser fácil de você encontrar um ajuste aqui para ele. E esse projetor aqui diz ter 200 lumens e também fala-se de 6.000 lumens, o que é um número bem interessante, mas eu expliquei isso aí no começo do vídeo, né? E o Blitzwolf V2 consegue projetar aqui até 200 polegadas na resolução nativa Full HD. Ele também vem com o Android 9 TV, que é aquela modificação do Android para funcionar nas TVs, que eu expliquei anteriormente, e vem com 2 GB de RAM, 32 GB de espaço interno. E esse projetor aqui ainda conta com 2 alto-falantes de 5 watts de potência cada um. E quando nós falamos aqui da qualidade da imagem projetada pelo Blitzwolf V2, nós temos uma imagem mais definida quando comparados ao anterior, e temos uma imagem que agradou demais de modo geral, mas que nós percebemos que se perde nos tons mais claros, tons brancos principalmente, acaba se misturando com cores que estiverem próximas, e isso não agrada tanto, principalmente quando a gente estava vendo futebol, nós não percebemos tanta definição assim. Ele tem uma imagem definida, quando está aparecendo ali tons escuros, você consegue perceber bem, está bem distinto ali, mas quando nós falamos de tons mais claros, ele parece se perder um pouco mais. Nada que prejudique tanto ele. Se você comprou, tenho certeza que você tem uma qualidade de imagem satisfatória com ele, mas fica aí essa informação. Um ponto que destaca bastante ele novamente é o preço, porque nós estamos falando de um projetor Full HD que está custando no momento R$800. Preço bem interessante por ele, hein? Mas agora bora falar desse grandão aqui, que é o projetor da Gujodoc, que é grande, mas não tão mais caro do que os anteriores, tá? E já vamos direto para a parte inferior dele aqui, que ele tem os pezinhos, ótimo para você colocar em uma superfície aqui, ou para você que vai colocar em um suporte de parede, né? Para ele ficar pendurado ali. Porque se você quiser colocar num tripé, ele vai te dar mais dificuldade, porque ele tem a rosca de 1/4 aqui na frente, tá? Mas nada que prejudique, nada que atrapalhe tanto assim. Você só vai ter que ajustar para ele encaixar melhor a parte de trás, apoiar melhor essa parte de trás, tá? Isso aqui para nós que utilizamos no tripé foi um problema. Para você que vai utilizar num suporte assim, ó, não é problema nenhum, tá? Em um dos lados aqui nós temos um USB, 2 HDMIs, na parte traseira tem entrada AV, tem entrada para fone, e esse projetor aqui consegue projetar até 200 polegadas também, com a resolução nativa Full HD, e ele diz ter aqui 500 lumens, e eles falam também de 12.000 lumens. Lembre da explicação que eu dei lá no começo sobre esse assunto, hein? É um projetor que vem aqui com o Android 9, 1 GB de memória RAM e 8 GB de espaço interno para você instalar aí os seus aplicativos. E a vida útil do LED prometida aqui é de 50.000 horas. É tempo pra caramba, né não? Eu sei que você deve ter percebido que no do Blitzwolf eu não falei isso, é porque eles não informaram mesmo, tá? Outra informação que nós não encontramos é a potência dos alto-falantes do projetor da Gujodoc, mas aparentemente ele tem aqui 2 alto-falantes de 5 watts cada um. Isso quando comparamos aqui com os outros, aí nós tiramos essa referência, tá rapaziada?
Essas empresas têm o costume de não informar tudo que a gente quer saber sobre os produtos, então fica aí essa ressalva para vocês, beleza? O foco desse projetor é manual e você ajusta facilmente pelo anel que fica aqui na lateral. E quando nós falamos aqui da qualidade de imagem projetada, nós temos a imagem mais brilhante, até porque ele diz ter 500 ANSI-lumens, é justamente para ter mais brilho, mais informação. É o que nós percebemos aqui, rapaziada. Aparentemente, quando tem mais brilho, a gente tem mais informação na tela, mais detalhe na qualidade da imagem. Isso é realmente muito legal. Foi um projetor que acertou bastante aqui em relação ao contraste, em relação às cores. Ele entregou uma qualidade bem interessante nessa parte. E em relação à qualidade da imagem de modo geral, ele também trabalhou bem, definindo melhor as cores, entregando muito mais informação. E isso nos agradou muito, desde ver vídeos comuns, né, vídeos bonitos, coloridos, ou ver um jogo de futebol. Esse daqui foi o que se saiu melhor nessa parte, viu? E quando falamos aqui de preço, estamos falando de um projetor que está custando R$970 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Bem legal o preço dele em vista de tudo que ele oferece. Bora seguir a nossa lista aqui com o Vankel Laser E30T, que é esse projetor aqui que é vendido oficialmente aqui no Brasil. Você encontra ele lá na Kabum. Ele tem esse acabamento em plástico, foco manual ajustado aqui do lado, e no outro lado nós temos aqui as entradas dele, que tem um USB, 2 HDMIs, tem entrada AV, entrada para fone e entrada para cartão de memória. Na parte inferior, nós temos a mesma situação do projetor da Gujodoc. A entrada de rosca de 1/4, que é para parafusar em tripé, ela fica aqui na frente. Mas se você vai utilizar ele sobre uma superfície, tá de boa, ou se você vai utilizar ele em um suporte de parede, também tá tranquilo. Só vai ser um problema se você resolver usar um tripé, porque daí ele acaba pendendo um pouco para trás, né? O Vankel Laser E30T conta aqui com 220 ANSI-lumens, consegue projetar até 150 polegadas na resolução nativa Full HD. E esse daqui é um projetor que não conta com sistema Android, igual eu mostrei nos anteriores, tá? Esse é um projetor que tem um sisteminha ali, mas é para você navegar entre as entradas, não tem suporte à instalação de aplicativos, não tem memória interna. Então é um projetor mais simples nessa parte, o que vai te obrigar a utilizar um computador ligado a ele ou uma Box TV ligado a ele, tá? Isso pode ser um ponto bem positivo, porque com a Box TV você consegue mais recursos, uma qualidade de imagem geralmente melhor do que o sistema de projeção, né? O sistema Android que vem aqui nesses projetores que tem o sistema Android. Mas é óbvio que deixa ele um pouco menos completo, na minha opinião. Esse é um projetor que tem aqui um alto-falante de 3 watts de potência, a taxa de contraste informada pela empresa é de 10.000 para 1, e quando nós projetamos de fato nele, nós vimos que ele entrega uma qualidade de imagem bem legal, com nível de contraste bem acertado, com cores bem distintas, né, bem vivas, aparecendo bem ali, e nos agradou muito nessa parte. Trouxe um pouco mais de definição, principalmente para quem gosta de jogos de futebol. Nós fizemos o mesmo teste, rodamos o mesmo vídeo, os mesmos vídeos em todos os projetores, justamente para a gente perceber a diferença. Nesse aqui nós já percebemos um pouquinho mais de distinção na hora que estava vendo jogos de futebol. Nos outros vídeos eles se pareceram muito com os demais, tá? Mas na parte do futebol esse trouxe um pouquinho mais de definição em relação ao Baintech e em relação ao Blitzwolf. Em relação ao Gujodoc já fica mais difícil, o Gujodoc ainda mandou melhor. Esse é um projetor vendido oficialmente aqui no Brasil e ele conta também com garantia de 1 ano. E o preço dele é de R$ 1.299. Seguindo aqui a nossa lista, é hora de falar do Everycon R11, que é esse bonitão que vocês estão vendo aqui. E nós estamos falando de um projetor que tem aqui na parte inferior a rosca central para você colocar ali em um tripé ou no suporte de parede, ele vai ficar de forma mais centralizada. Também tem os pezinhos. Na parte superior fica o botão de ligar dele e na parte inferior aqui nós temos um HDMI, tem entrada para fone de ouvido, 2 USBs e tem ali a entrada para fonte de alimentação dele. E esse projetor aqui vem com a informação que ele tem 8.000 lumens. A empresa não informa aqui qual é a capacidade em ANSI-lumens. Se fizermos uma conversão baseada em cálculos que nós encontramos na internet, daria aproximadamente entre 400 e 480 ANSI-lumens. Mas, como eu disse, é aproximado.
complicado, porque depende também da eficiência do LED que está aqui dentro. Então vamos nos focar no resultado ao invés de olhar só para os números. Pode ser? Porque assim, rapaziada, esse projetor aqui consegue projetar até 200 polegadas na resolução 1080p, né, o famoso Full HD, consegue entregar aqui uma taxa de contraste também de 10.000:1 e ele conta aqui com dois alto-falantes de 5 watts de potência cada um, vida útil estimada do LED é de 50.000 horas e ele vem ainda com o Android 9, 1 GB de memória RAM e 8 GB de espaço interno. Uma coisa que destaca bastante o Everycon R11 é o fato dele ter o foco automático, o ajuste de ângulo automático e também identificar se tem alguma coisa na frente atrapalhando a projeção. Assim que você liga ele, ele já ajusta o foco e isso facilita bastante a vida de quem quer carregar o projetor, né? Porque você ligou, ele já faz o foco certinho, já ajusta o ângulo certo e isso conta demais, rapaziada. É o que tem mais esses recursos, né? Os outros, às vezes, tem uma correção de ângulo só, mas não tem o ajuste de foco automático. Presta atenção que o outro aqui, o BainTech, ele tem um ajuste de foco digital. Você vai apertando ali no controle até achar o ponto, né? Esse aqui já faz isso por você, automatiza esse trabalho, né? E quando nós falamos aqui da qualidade de imagem projetada, ele também mandou bem, porque ele conseguiu entregar ali as cores bem definidas, bem distintas, um contraste bem acertado, uma definição bem legal que a gente conseguiu visualizar com um pouquinho mais de informação ali os jogos de futebol. Eu acho que foi o que serviu para a gente ter uma referência legal ali, mas é sempre um modo de ver, né? Você pode estar vendo esse vídeo com outro olhar, então me comenta aí o que você acha que é interessante. Mas esse projetor mandou super bem na projeção. Claro que nós já estamos falando de um projetor um pouco mais caro, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo aí por R$ 1.300. É um pouquinho mais caro do que os demais, né? Já aumentou um pouco aí, mas ele também entrega mais recurso, o que é interessante, né? E se você ficou de olho nas promoções que nós compartilhamos aqui no nosso canal de cupons, você deve ter pegado ele por menos de R$ 1.000 com estoque no Brasil, que eu compartilhei isso aqui. Então, confere o nosso canal de cupons aí, não dá essa bobeira. E agora é hora de falar do último concorrente da nossa lista, o Twingar H6, que é este bonitão que tem acabamento em tecido nas laterais, visual bem bacana, diga-se de passagem. É um projetor mais fácil de transportar também, tem a rosca centralizada aqui, que foi um ponto que fez diferença aqui para nós, por isso eu tô chamando tanta atenção para isso. Se você vai colocar em suporte de parede, não vai fazer tanta diferença isso, mas se você vai usar em tripé, né, principalmente se você vai utilizar aí na igreja, na escola, coisas do tipo, pode ser mais interessante utilizar um tripé, e aí ter a rosca centralizada faz diferença, né? Aqui na parte traseira nós temos a entrada de alimentação, um USB, um HDMI e uma entrada para fone de ouvido. O botão de ligar fica aqui na parte superior dele, então clicou ali, já tá ligando, mas todos eles contam com controle remoto, né? Então fica tranquilo quanto a isso. O Twingar H6 conta aqui com 350 ANSI lumens e também traz a informação de ter 6.000 lumens. Ele consegue projetar até 150 polegadas na resolução nativa Full HD. É um projetor que tem a taxa de contraste de 5.000:1 e ele tem aqui a vida útil do LED de 30.000 horas, dois alto-falantes de 5 watts de potência cada um. Vem com Android 9, 1 GB de memória RAM e 8 GB de espaço interno para instalar os seus aplicativos favoritos. O foco dele é digital e você faz isso através do controle. Vai apertando ali que você encontra o melhor ponto de foco fácil. E quando nós falamos aqui de qualidade de imagem projetada, ele se saiu bem de modo geral, né? Ele conseguiu entregar uma qualidade bem interessante na maioria dos vídeos. Quando nós vimos vídeos de futebol, nós vimos que ele se perdeu um pouco na parte de contraste e na definição. Ele embolou bastante as cores claras, né? Não trouxe tanta definição nessa parte. Então, quando colocou cores mais claras, ele se perdeu na real, né? Você conseguia ver ali, principalmente quando virava ali para a parte da torcida no vídeo de futebol, a gente via que tava meio que um borrão ali, ao invés de ter alguma coisa um pouco mais definido, como no vídeo original tem. Mas, de modo geral, ele se sai bem também. Agora que você já conhece os concorrentes aí da nossa lista, espero que você já tenha deixado o like aí também, é hora de a gente comparar de fato esses projetores. Primeira coisa que eu quero falar aqui, rapaziada, em relação a sistema, não tem muito que a gente comparar aqui, exceto com o Vankyo, que não tem um sistema Android, né? Mas os outros que tem
aqui é o mesmo sistema para todos eles, não muda nada. O que muda é alguma coisa em relação ao visual e também em relação à memória interna, mas o Android de fato é o mesmo em todos eles. E saiba que esse Android dos projetores, ele tem uma limitação, ele só consegue projetar em 1080p. Você pode pegar um vídeo em 4K no YouTube e tal, mas ele só vai conseguir entregar 1080p, tá? Se você quiser explorar um pouco mais, colocar ali um sistema melhor, mais rápido, mais fluido, você precisa usar uma Box TV. Presta atenção, não estou falando que o sistema deles é ruim, mas não é toda a maravilha. Se você já tem uma TV mais top, ou se você tem aí uma TV Box da vida, né? Uma Xiaomi Box, ou uma Realme TV Stick, um Mi TV Stick, Fire TV Stick, você deve estar acostumado com um sistema muito mais fluido. E aí você pode utilizar esses dispositivos ligados aqui no projetor. E uma coisa que vocês sempre nos perguntam aqui em relação aos projetores é o barulho que eles fazem. Será que eles vão sair levantando voo? Bom, rapaziada, aqui o mais barulhento é também o mais potente, que é o projetor da Gujodoc. Foi aquele que nós percebemos mais o barulho da ventoinha. Mas quando você aumenta o volume, ele já desaparece esse barulho, não é algo tão exagerado, tá? Eles estão bem mais silenciosos do que os outros projetores do outro comparativo. Então, nessa parte aqui, eu daria um empate, tá? Não tem nada assim que chame a atenção. Nossa, esse aqui tá muito barulhento. O da Gujodoc é o que tem aqui a maior emissão de luz, então ele também tem que ter um resfriamento maior e por isso faz mais barulho, né? E nesse ponto aqui, vale ressaltar que o da Blitzwolf, o Blitzwolf V2 aqui, ele tem o controle da ventoinha. Caso ela esteja te incomodando, você pode ir ali e reduzir, deixar ela no automático ou ajusta da maneira que você achar melhor. Fica aí esse ponto também, né? De repente seja um diferencial para você. E a pergunta que muitos de vocês fizeram, principalmente lá no nosso Instagram, quando eu falei de projetores, é: qual deles consegue projetar em ambientes bem iluminados? E aqui nós fizemos dois testes, tá, rapaziada? O primeiro deles foi na garagem, onde entra luz de dois lados ali e era por volta de 2 horas da tarde. Nesse caso aqui, nós ligamos todos esses projetores, uma diferença pequena de tempo, o sol estava batendo forte e nenhum deles conseguiu projetar sequer. Não dava para ver nada ali da imagem. Vocês estão vendo que o take que eu tô colocando ali, mal dá pra ver alguma coisa se mexendo ali na parede branca. Ah, se fosse uma tela de projeção. Gente, nós estamos falando aqui de projetores baratos, onde o preço do mais caro aqui tá menos de R$ 1.400. Se você quer um projetor para projetar em ambientes muito claros, precisa gastar mais. Ou talvez uma opção interessante seja comprar uma TV ao invés de um projetor. Você vai ter uma tela menor, mas você consegue um resultado melhor em qualidade de imagem, sem se preocupar muito com a luz, tá? Então esse é um ponto. Mas nós fizemos um segundo teste que foi colocar ele em um ambiente onde controlamos mais a luz, né? Não tinha tanta luz vindo de tantos lados e abrimos a janela para ver se influenciar muito. Cara, não teve uma diferença tão grande de horário, né? Era por volta de umas 4 da tarde, ainda tinha bastante luz e nesses casos, todos esses projetores entregaram uma qualidade de imagem legal. A gente conseguia visualizar bem ali o que estava sendo projetado, tá? É claro que estamos falando novamente de projetores mais baratos. Se você utilizar eles ali em um ambiente mais escuro, onde a área de projeção seja bem escura, vai ter um resultado interessante. Mas em ambientes muito claros, não vai rolar, rapaziada. Não são esses aqui, tá? Se você quer colocar aí na sua área de festas, para você fazer aquele churrasquinho com os amigos, é uma área fechada, você consegue controlar um pouco mais a luz, dá para dizer que qualquer um desses aqui vai se sair razoavelmente bem. Não espere nada mágico, não espere mágica gastando pouco dinheiro nessas situações, tá? Sou bem sincero em dizer isso, mas teve gente aqui que procurou um projetor desses comigo justamente para projetar ali na área de festa, mas ia utilizar muito mais à noite. Aí não tem erro, vai conseguir projetar super bem, com boa definição. Isso para qualquer um desses que eu mostrei aqui nesse vídeo, tá? E é óbvio que nós precisamos comparar aqui também em ambientes mais escuros, só que aí todos eles vão super bem. Destaque aqui para o projetor da Gujodoc, que tem uma qualidade de brilho bem interessante. Ele é o mais
potente nessa parte, né? E conseguiu entregar uma imagem mais definida. Só que os outros também não se saíram mal, não. Entregou uma qualidade legal, brilho bacana, em ambientes escuros, todos eles vão bem. Então fica aí a dica para você. Nós fizemos o teste aqui mostrando para vocês testes de imagens, né, mais coloridas, mais bonitas, jogos de futebol. Mostramos aí também apresentações de PowerPoint, que eu acho que pode ser muito útil para professores, para você utilizar na escola e também utilizar em igrejas. Pelo menos eu vejo isso na igreja onde eu vou e eles conseguiram se sair bem. Claro, gente, presta atenção. Ambientes onde você consegue controlar bem a luz, você vai ter uma projeção mais legal. Ambientes extremamente claros, não vai rolar não, precisa ser um produto mais caro. E antes de concluir, ainda tenho que comentar uma coisa com vocês em relação à qualidade de imagem desses aqui, que melhorou bastante em relação ao outro comparativo que nós fizemos. Porque no outro, nós pegamos projetores que você focava o meio, ele desfocava as bordas. Focava as bordas, ele não ficava tão focado no meio. E nesses aqui, nós já encontramos uma qualidade de projeção melhor, com um foco melhor. E tem um ou outro que tem um leve desfoque nas bordas, mas nada que incomode tanto quanto nos anteriores. Então assim, é o que eu falei para vocês, em ambientes escuros, mal iluminados, eles vão sair super bem. Em relação ao som, eles vão servir quando não se tem muitas pessoas, tá? Se tiver muita gente na área, aí já recomendo que você ligue uma caixa de som Bluetooth neles para conseguir um resultado mais interessante, um som com mais grave, mais nítido, enfim. Ele tem um som que atende bem para poucas pessoas. Então se você vai colocar no quarto do seu filho, por exemplo, já vai atender. Quer uma qualidade de som melhor? Tá com uma caixa de som Bluetooth ali que vai ficar ainda mais interessante. Mas a pergunta que nós queremos responder aqui é: qual deles vale gastar a grana, o meu suado dinheirinho? Qual desses aí que eu compro, Rony? Você tem 6 opções, todos eles são bons? Sim, todos eles eu acho que são bons. Se você for projetar em ambientes escuros, vão se sair super bem. Mas depende de quanto você quer gastar para saber qual é o melhor. E é óbvio que isso é subjetivo, mas eu gosto sempre de falar, olha, eu compraria esse ou aquele outro. Se você aí pulou para essa parte do vídeo, deixa o gostei aí, viu? Não seja sacana não, deixa o gostei aí. E se você não pulou, obrigado por assistir até aqui, mas deixa o gostei também. Se você aí não quer gastar muito na compra de um projetor, a minha recomendação aqui seria o Blitzwolf V2. Isso porque ele já é um projetor que entrega resolução Full HD, é bem portátil pelo tamanho dele e tem pouquíssima diferença de preço em relação ao Buytech X20. No momento, o Blitzwolf está custando aí R$800 para importar um desses. Então, seria a minha primeira recomendação para quem não quer gastar uma fortuna, né? Não quer gastar muito mais do que isso. Se você já tem um pouquinho mais de grana, já está disposto a gastar um pouco mais de dinheiro, aí a recomendação seria o Gujodoc, o projetor da Gujodoc. Mas só que esse daqui tem as minhas ressalvas, tá? Ele é um projetor que eu recomendo para quem quer utilizar em casa, né? Ele vai ficar ali paradinho, então você ajustou o foco, manda ver, ele vai conseguir projetar super bem. Vai servir para quem quer projetar na escola, na igreja? Vai, óbvio que vai. Mas se você quer um projetor mais portátil, mais completo em relação a recursos, a minha indicação seria o Everycon R11. Por quê? Se você vai trabalhar utilizando esse projetor, ele é mais fácil de você usar. Você ligou, ele já ajusta o foco, ele já ajusta o ângulo, ele faz esse serviço para ti. Então pode ser mais interessante. Então, recapitulando, se você quer gastar um pouco menos, não tem tanta grana disponível, Blitzwolf V2. Tem um pouco mais de grana, vai utilizar em casa, em ambientes um pouco mais claros, o que se saiu melhor é o projetor da Gujodoc, que é um projetor para você carregar e que seja fácil de você utilizar, o Everycon R11. Rapaziada, o que mais me agrada aqui é o Everycon R11, porque eu gosto às vezes de projetar aqui no quarto mesmo, ou projetar lá no muro, que eu já mostrei no Instagram como que funciona, né? Fazendo um churrasquinho ali no final de semana, aí eu projeto lá no muro da casa e vejo o futebol do meu time. Cara, é mais interessante um projetor que faça esse serviço, mas aí depende da sua necessidade. Na minha opinião, o que projetor, a imagem mais bonita assim, foi o da Gujodoc.
Tá? Então esse daqui seria o mais recomendado de modo geral, mas aí falei também das outras opções, das possibilidades que eu vejo aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido, rapaziada, que eu tô gravando aqui há quase 1 hora para conseguir compactar isso aí tudo. É muita informação, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você que quer comprar um projetor, não quer gastar muita grana. Acho que eu falei todos os pontos principais, pontos interessantes desses projetores. Espero realmente que vocês tenham curtido, que esse vídeo tenha ficado interessante. Se você curtiu, deixa aí o gostei, compartilha esse vídeo aí com os amigos, que não é fácil encontrar um vídeo desse nível aqui não, hein? Então manda aí pros amigos e eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!